Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná de Geografia para você do 8º ano do ensino fundamental. Tradicionalmente, antes do tema e dos objetivos da nossa aula, vamos aos recados importantes. Primeiro recado, assista às aulas Paraná, pois acesse o Google Classroom, realize as atividades, teste seus conhecimentos e marque a sua presença. Terceiro, não menos importante, comunique-se com seus professores, tire suas dúvidas. E se por acaso você ainda não tem acesso às salas virtuais, continue retirando o material impresso, realizando as atividades e assistindo às aulas Paraná. Tema da aula de hoje, vamos continuar falando sobre o continente africano, né, a importância, né, o papel do continente africano na economia global. Vamos aos objetivos da nossa aula. Analisar o papel da África nessa economia global, a gente já vem falando sobre isso em algumas aulas, vamos aprofundar mais esse tema. E compreender a importância do processo de globalização e os blocos econômicos no desenvolvimento dos países africanos. Ah, eles têm blocos econômicos? Tem sim. Eles não têm grande expressividade, mas vêm se construindo, se desenvolvendo, né, para alavancar esse crescimento econômico que vem acontecendo na África. Já começamos aí com um exercício, esse é diferente aí, tá? Escreva um parágrafo com o seguinte título: a África é assim, ok? Você vai pensar o que você acha que a África é, escreva um parágrafo aí com a sua visão sobre o continente africano. A gente já volta com a resposta que eu coloquei lá para vocês, beleza?
E aí, oitavo ano, como a África é para vocês? Okay? Eu escrevi um parágrafo, é de minha autoria, né? Escrevi esse parágrafo aqui. Primeiro, um continente belíssimo e cheio de contrastes, de diferenças. Abriga desde grandes centros urbanos às sociedades tribais, vai das startups tecnológicas à agricultura tradicional, um país em crescimento e as previsões são as mais otimistas. É o que nós veremos durante a aula de hoje. E um povo que fez e faz parte da história da humanidade. Segundo estudos científicos, o ser humano, a origem da humanidade, né, surgiu aí na região do continente africano, devido às pesquisas arqueológicas lá no Rift Valley, né, naquela fenda, naquela falha geológica que existe lá na África. Então vamos em frente aí. África, o continente liberto? Será que a descolonização realmente trouxe liberdade para os africanos? Vamos conversar um pouco sobre isso também. O início do desenvolvimento, a gente já viu que foi no século XXI, né, nessas primeiras décadas. Antes da crise econômica, né, muito do mundo conheceu o seu primeiro crescimento forte. Aí, desde anos a África não tinha conhecido nada de crescimento. Era relegada à política, à economia dos colonizadores europeus. Né? Um grupo de países pobres na África Ocidental e Central continuou com um fraco desempenho, né, no século XX. Aí. E lógico que não vai ser extraordinário que 19 países tenham conseguido passar para a categoria de países convergentes. Agora tem uma nova classificação de países, convergência é quando você vai convergindo até o centro, né, onde estão os países mais desenvolvidos, nos anos 2000, a partir do século XXI. Quando apenas 2, lá na década de 90, conseguiram chegar a esse patamar de país convergente, em desenvolvimento, em franco desenvolvimento. Então, o século XXI, decisivo para o continente africano, no que diz respeito ao desenvolvimento econômico. E a globalização? Como que foi a globalização no continente africano? Nós temos, a gente tem a seguinte reflexão sobre a globalização. Né? Ela é para todos mesmo? De que forma cada continente, cada território no planeta enxerga o processo de globalização, de que forma são afetados positivamente ou negativamente. No continente africano, infelizmente, esse franco desenvolvimento a partir do século XXI, né, batizei para vocês de globalização. Então está dito aí pelo Kizerbo, um estudioso africano, que diz o seguinte: construíram-se fortunas com a ajuda dessa mercantilização progressiva e da gestão corruptora. Infelizmente, os países africanos, né, na ânsia de alcançar o poder, lógico que quem estava à frente de tudo isso, né, infelizmente lá existe essa corrupção que está presente também em vários países da América Latina, da Ásia, né, se apropriam dos bens do Estado, né, para praticar crimes de corrupção. Essas acumulações de fortunas marcam a entrada do século XXI na África. Então vejam só, já é uma outra visão. Eu tenho uma visão econômica de crescimento, né, mas ao mesmo tempo esse crescimento não está sendo traduzido em benfeitorias à população. Pequenos grupos se apropriam dos bens do Estado, né, e acabam corrompendo, desviando esse dinheiro. Aqui a produção de petróleo, né, essa é um dos papéis da economia, né, do papel da economia mundial para a África, é o fornecimento de material extrativo, dos produtos minerais. Né? Então temos aqui os petróleo e gás, tá? As reservas em bilhões de barris de petróleo. Então temos várias extrações aí pelo continente, tá? De gás e petróleo. A maioria dos países tem esse tipo de exploração, que hoje é capitaneado, né, pela China. A China que é a maior investidora, a maior compradora desses produtos. O que facilita esse comércio com os países africanos? É um incentivo, um fator atrativo. Primeiro, esse boom do petróleo, aí, que a demanda começou a aumentar. A África começou a trabalhar com grandes somas de dinheiro, grandes somas de investimentos da extração do petróleo. A proximidade do norte da África com a Europa, atravessou o mar Mediterrâneo, você está na Europa, e a vantagem estratégica da costa do Índico, do Oceano Índico, as rotas comerciais facilitam, né, os investimentos lá no continente africano. Houve, logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, um desinteresse
um desinteresse das nações pelo continente africano. A gente vai ver mais à frente. Ficou longe o risco da África se tornar um continente comunista, né, durante a Guerra Fria. Então os países se desinteressaram. Houve a descolonização e as ajudas humanitárias que não estão chegando como chegavam em um certo período antes da guerra, né? Então esses países pobres, eles estão à margem dessa globalização. Esse mundo globalizado, essa conexão, essa rede comercial, essa rede mundial, né, que existe economicamente, ela não chegou a esses países pobres. Então a globalização realmente não é para todos. Mas nós temos aí uma charge, uma ilustração dos impactos negativos da globalização, né? As guerras civis, a fome, a falta de investimento, a falta de ajuda humanitária, né, que a Europa acabou devendo aí para os africanos. Então vamos a uma atividade, já um quiz para nós aí. Qual das características abaixo facilita as relações comerciais do continente africano? Letra A, os aspectos naturais. Letra B, a localização geográfica. Letra C, o alto desenvolvimento econômico. Ou letra D, produtos com preços abaixo do mercado. Vai lá, o questionário é rapidinho, já estamos de volta. Então vamos lá, pessoal, correção da segunda atividade, um questionário. Dessas características colocadas aqui, qual delas facilita as relações comerciais com o continente africano? Nós vimos que é a localização geográfica, a proximidade com a Europa, o escoamento da mercadoria pelo Oceano Índico, daí você vai já para o continente asiático, né? Então a facilidade de escoamento de mercadoria. Aí o desinteresse que a gente falou, né? Essa aparente ausência do continente africano na economia global deveu-se ao fim da Guerra Fria, né? O mundo
o fim do bloco soviético sepultou a ideia de uma África comunista, certo? Então, os países capitalistas perderam o interesse na África. Protegeram, né, para que não se transformasse num continente comunista, né, e perderam os interesses estratégicos na região. A partir agora, do século XXI, que os investimentos retornam à região. Escassearam as ajudas humanitárias, que eram tão importantes para os africanos. Né? E repito, isso é uma dívida que ficou da colonização europeia, essa ajuda humanitária. Né? A descolonização, ela deveria acontecer dessa forma, gradativamente, e deixando a política, a economia mais adequada para esses povos na descolonização. Aqui mais um ponto da globalização também, né, aquela visão ainda estereotipada do continente, né, que é essa subdivisão do norte da África, ao norte do deserto do Saara, né, associada a desenvolvimento e proximidade e trocas comerciais com a Europa, e a África subsaariana, que normalmente é rotulada como a menos avançada da África. Inclusive o Banco Mundial trata esses países como países menos avançados. Né? Isso já foi uma verdade, mas deixou de ser a partir dessas 2 primeiras décadas do século XXI. Os países da África subsaariana também vêm demonstrando um início de desenvolvimento econômico. Aí a gente vai falar de algumas associações e blocos econômicos importantes que se desenvolvem no continente africano. Né? Eles também, essa associação de países, a formação de blocos econômicos, é importantíssima para qualquer continente. Veja o sucesso da União Europeia, o NAFTA na América Anglo-Saxônica, o nosso Mercosul aqui também, que retomou as atividades, as trocas comerciais aqui no nosso continente. Então a União Africana, que foi constituída em 1999, né, ela tem por objetivo acelerar o processo de integração do continente. Né, que isso é importante. Olha, a África é um continente gigantesco, né? Mas há que se tentar uma integração, mesmo que ela seja regional, né, por regiões ali. Permitir que a África desempenhe um melhor papel nessa economia global, né, que faça parte disso. E realizando também esforços para resolver os problemas sociais, que são gravíssimos e crônicos, problemas econômicos, problemas de corrupção na política, né, que acentuam os efeitos negativos da globalização. Né? Por enquanto, eles estão colhendo ainda alguns efeitos negativos aí da globalização que vem engolindo aí o continente africano. Infelizmente, eles estão com consequências negativas. Bom, mais uma atividade, mais um quiz, terceiro para a gente aí. Com o objetivo de inserção no comércio mundial, as regiões do continente africano criaram, letra A, áreas de livre comércio, letra B, blocos econômicos, letra C, parques industriais ou letra D, empresas nacionais. Vai lá, tempo na tela para vocês.
Então, vamos lá, oitavano. O quiz é rapidinho, né, com o objetivo de inserção no comércio mundial. Né, algumas regiões, alguns países do continente africano criaram blocos econômicos. Agora, daqui para diante, nós vamos conhecer alguns deles e a importância que eles têm para o continente. Vamos começar com o CENSAD aqui, que reúne os países saarianos, que estão na faixa do Sahel. O Sahel é a área de transição entre o deserto do Saara e a África subsaariana. Ali já é o Vale do Sahel já tem presença de água, tem uns oásis. Ela foi criada em fevereiro de 98 em Trípoli, na capital da Líbia, nós já conhecemos, demos uma passeada lá por Trípoli, né? É claro, esses blocos econômicos, eles não têm uma força ainda muito expressiva. Alguns são criados para resolver problemas econômicos específicos, né? Então não são blocos de grande vultuosidade, mas funcionam com esses países lá que trabalham em cooperação. Difícil conseguir uma integração do continente africano devido a essa divisão que houve lá durante a guerra, né, o fatiamento da África. Essas tribos, essas comunidades, essas etnias, na maioria são inimigas, né? Isso é resultado dos impérios que também existiram na África. A gente vai ver isso também mais para frente. Temos o mercado comum da África Oriental e Austral, o COMESA, ao sul e ao leste, e não tem apenas sócios dessa região, mas também da África do Norte. E ao lado da SADC, que é a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, aí é um dos blocos mais conhecidos e duradouros do continente africano. Alguns blocos, eles tentaram, né, agrupar alguns países em blocos econômicos, alguns não deram certo, né? Alguns vêm perdurando aí, mas, repito, ainda vêm a passos lentos. Aí o principal bloco econômico, a SADC, né? Temos aí a Companhia da África Oriental, né, na parte oriental, criada em 99, coexiste com mais uma associação que é o IGAD, composta por Quênia, Tanzânia e Uganda. E o Burundi e Ruanda também aderiram a essa associação econômica. Temos outra, Comunidade Econômica dos Estados Centro-Africanos. As ECAs aí foi estabelecida em 83, com membros da União Aduaneira, né, das Fronteiras Econômica da África e da Comunidade Africana dos Países dos Grandes Lagos. Outra característica marcante da África é o continente que tem a maior presença de corpos d'água lacustre, em formatos de lagos. E temos a União Árabe do Magrebe, né, que são aqueles países lá na África do Norte, que são considerados até países do Oriente Médio, né, devido à grande influência dos povos árabes no norte da África. Mais uma atividade, quarta atividade, mais um quiz aí. Um dos mais conhecidos e duradouros blocos econômicos da África. Letra A, a SADC. Letra B, a UDEAC. Letra C, COMESA ou letra D, o CENSAD? Vai lá, pessoal, rapidinho, a gente já corrige aí.
Então, oitavo ano, vamos à correção da nossa quarta atividade. Um dos mais conhecidos e duradouros blocos econômicos da África. Resposta, a letra A, a SADC, é um dos mais duradouros e que tem um maior prestígio, né? Tem um papel já efetivo na economia global. Aqui só os símbolos desses blocos, né? Todos eles têm uma bandeira, um brasão. Aqui é a União Árabe do Maghreb, a UAM, aqueles países que têm influência árabe, né? A da África Islâmica. E temos a Comunidade da África Oriental. Aí as parcerias, né, que a gente também vem falando muito sobre as parcerias do continente africano. Essa história das parcerias com esses países é que está sendo decisiva para o desenvolvimento econômico da África, porque por conta das mazelas sofridas com a colonização, as guerras civis, a corrupção, né, o continente africano não tem a capacidade desse desenvolvimento por ele só, individualmente. Então ele necessita dessas parcerias, certo? Então essas parcerias vêm dos países emergentes, principalmente da China, Brasil, União Europeia também tem parcerias, Estados Unidos. Aqui é a parceria mais simbólica, que é entre a China e a África. Então aqui mais uma vez a China investindo pesado, né, na extração de petróleo. O Sudão é o segundo maior parceiro comercial da China no continente. A capital lá compra 65% da extração de petróleo sudanesa. A China também é o primeiro, aí já vem um ponto negativo, é o primeiro fornecedor de armas do regime Bashir, do Sudão. O Sudão, vocês já viram isso, né? O Sudão passou por uma guerra civil violentíssima, né? E teve uma fragmentação do território. Tem o Sudão e o Sudão do Sul. E, infelizmente, o Sudão do Sul, né, foi eleito aí por um ranking como o país mais triste do mundo. Um país que encontra-se numa miséria, né, muito, muito grande. Além do Sudão e de Angola, o principal parceiro africano dos asiáticos, existem também vultuosos investimentos. Vultuosos é muita grana investida no Gabão, na Libéria, na Costa do Marfim e na Guiné Equatorial, né? Mais uma vez, essa tentativa dos chineses em abranger aí todo o mercado mundial. Vamos mais um quiz, número 5. Que recurso energético de alguns países africanos atraiu investimentos da China? Letra A, ouro. Letra B, o petróleo. Letra C, gás natural. Ou letra D, o manganês? Vamos lá, agora é com vocês, a gente já volta.
Vamos lá, oitavão, estamos de volta para a correção de mais um questionário, número 5. Que recurso energético de alguns países africanos atraiu os investimentos da China? Aqui é o petróleo, né? o recurso energético mais utilizado no planeta. Aonde a África, né, é responsável por 10% das reservas mundiais de petróleo. Aqui as parcerias agora com um foco na Europa. Como se consolida isso aí, ó? A NEPAD, a nova parceria para o desenvolvimento da África, surgiu lá em 2001, de novo, ao início do século XXI. Em Lomé, na capital de Togo, a África reaproximou sua economia, sistema mundo, principalmente da Europa. O início foi com parceria europeia. Depois veio a Ásia, depois o Brasil. Né? Então, a diferença desse programa, ele tem uma visão holística. O que é uma visão holística? Uma visão do todo. Não posso só investir na indústria, só no comércio, só no setor de base. Então, 3 partes são enfocadas. Condições necessárias para o desenvolvimento, não só sociais, mas econômicas, infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, prioridades do desenvolvimento na África e mobilização de recursos. As prioridades do desenvolvimento na África, elas são mais sociais, às vezes, do que econômicas, né? Mas só com o desenvolvimento econômico é que os problemas sociais serão resolvidos. Os problemas sociais precisam de capital para serem resolvidos. Questão de infraestrutura custa dinheiro, tem um custo. Né? Adequar as cidades, né? Organizar as cidades, fazer um bom desenvolvimento urbano, custa caro. E aqui, né, a economia africana tem um crescimento de 50% até 2019, impulsionada pelo aumento do consumo mundial. Isso é uma vantagem para o continente africano, mas não é uma vantagem para o planeta. O consumo dos produtos está muito grande. A demanda aumentou exponencialmente. E isso tem um custo alto para o planeta também. O desenvolvimento econômico pode trazer efeitos negativos. Então, as economias emergentes, China, a Índia, o Brasil, a Rússia, esses países demonstrando sinais de queda, né, os investidores vão fazer o quê? Vão voltar os seus olhos para o continente africano, que está lá pronto para receber os investimentos. Esses países em desenvolvimento já, querendo ou não, já tem uma consolidação econômica, né, que está já em desenvolvimento. Nos próximos 5 anos, 15 países africanos, incluindo Angola, Nigéria, alguns países vão ultrapassar o nível de crescimento dos chineses, proporcionalmente, claro, né? Mas vão crescer mais do que os chineses. Então, as previsões são otimistas para o continente. Aí coloquei essa imagem aqui. Antes da colonização da África, a África também tinha grandes impérios. Quem sabe, será que a África não vai voltar a ser um império mundial a longo prazo? Se é possível, só o tempo dirá. Mas a África já teve seus impérios poderosíssimos, com grandes extensões de terra. Né? Já foi um sistema também de impérios. E que tinha escravidão também, como em várias partes do mundo. Então aí as previsões, né? Cerca de 50% de crescimento aí até 2019, né? Dobrou o PIB. A Angola e mais 14 países vão ultrapassar, provavelmente, o nível de crescimento da China. E 8 das 12 economias com maior crescimento na África não dependem diretamente do petróleo ou dos minérios. Isso já desde 2013. Né? Países que desenvolvem outro tipo de atividade que não ficam dependentes disso. A empresa angolana Quero é um exemplo de modernização no setor. A Quero é um hipermercado, do tipo Walmart e tal, mas é uma rede africana lá do país, em Angola. Vamos lá, mais um quiz aí, número 6. O continente africano pode se beneficiar futuramente das quedas da economia de países emergentes, tais como Rússia, Estados Unidos e Europa, China, Índia e Brasil, letra B. Letra C, Israel, Índia e Rússia, ou letra D, Estados Unidos, Índia e Rússia. Vai lá, pessoal, manda ver, a gente já volta para a correção.
Então vamos lá no ano, a correção da nossa última atividade, número 6, um questionário. O continente africano pode se beneficiar, futuramente das quedas da economia de países emergentes, tais como, a gente viu lá, a China, a Índia e o nosso Brasilzão aqui, né? As previsões, e são previsões, né, econômicas, né, que podem ou não se consolidar, mas os estudos são aprofundados e normalmente as previsões acabam se concretizando. Então, já podemos esperar uma retração econômica, não só pela pandemia, mas por outros fatores, e uma vantagem aí econômica para o continente africano, beleza? Então vimos aí hoje o papel da África na economia global, que vem se consolidando, a África vem surgindo aí como um território positivo para investidores, né? E o mundo vem procurando isso. Lógico, a disputa continua entre Estados Unidos, a China e a União Europeia, né? E a gente espera que no futuro os africanos possam desfrutar, né, de um mínimo de crescimento, de uma melhor qualidade de vida, né, de acesso à alimentação, de acesso aos recursos que o mundo todo tem à disposição. Beleza, galera? Essa foi mais uma aula Paraná. Muito obrigado e até a próxima.